Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. E o nosso programa chega até você através da TV Prevê. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui o nosso grande amigo, palestrante, também aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Olá, nossos amigos, nossas amigas. Uma excelente paz e que Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Ô Jorge, no nosso programa de hoje eu gostaria de fazer algumas perguntas a você e tirar também, talvez, algumas dúvidas das pessoas que nos assistem sobre o nosso círculo familiar, não só aqui, na matéria, quando nós estamos encarnados, mas também na espiritualidade. A nossa família, porque muita gente fala assim, eu moro numa família, eu não tinha que ser dessa família, é todo mundo diferente de mim, ou talvez a pessoa queria ter uma família rica, ou a pessoa que é muito rica queria ter uma família mais tranquila. A nossa família, ela já é desenhada antes de chegarmos, antes de encarnarmos, antes de voltarmos para a matéria, Jorge? Interessante pergunta, Theo. Se nós pegarmos aquela obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber o quê? Que ali ele fala que tem a família que é formada por laços de consanguinidade e a família por laços de espiritualidade. Então, as famílias formadas por laços de consanguinidade, aquelas vinculadas tão somente pelo aspecto biológico sanguíneo, são aquelas famílias que, infelizmente, elas não têm assim uma conexão muito estreita, muito profunda entre os seus membros. É uma família que se dissipa com muita facilidade. Cada um vai para o seu canto e está tudo bem. As famílias espirituais são aquelas famílias que se vinculam por um ascendente espiritual de amizade já de outras épocas. São famílias mais estáveis. São famílias mais estreitamente ligadas, os seus membros, uns aos outros e muito unidas, inclusive. E nessa questão do desenho dessa família, tanto essa que se dissipa com mais facilidade e essa que é mais unida, tudo isso já é gerenciado na espiritualidade antes da nossa chegada aqui, Exatamente. Aí você empregou a expressão gerenciado, dando a impressão, às vezes, para os nossos ouvintes, os que eventualmente não estejam habituados com a questão espírita, não pensemos que esse gerenciamento é uma situação estabelecida de cima para baixo. É o inverso. A situação é estabelecida de baixo para cima. Como assim? Complicou, Jorge. Vamos lá. Somos nós quem projetamos as nossas famílias. Nós aqui? Nós próprios. Encarnados? Encarnados. Eita. Então começa de baixo para cima. Porque quando nós encerramos nosso período de estadia aqui na Terra, seus 80, 90 anos, e voltamos à espiritualidade, todos voltam, etc., com base no que fizemos aqui, a espiritualidade vai então remodelar uma nova existência para nós com base nas nossas ações, nas nossas atitudes. Isso significa, conforme havia dito Jesus, o seguinte: a cada um será dado segundo as suas obras. Sim. Portanto, se você quer permanecer vinculado à sua família e a sua família a você, é preciso que haja, digamos assim, um pacto de bem fielmente essa família desempenhar a sua atividade aqui na Terra de forma unida, solidária, amorosa, compreensiva, tolerante. Porque se isso não ocorrer, pode ser que nós nos desvinculemos dessa família e seremos colocados em outras famílias que eventualmente façamos por merecer por conta das nossas más atitudes, nossos maus comportamentos. Ô Jorge, então a gente meio que, eu vou usar um termo que talvez não seja muito apropriado, mas você me corrija. A gente meio que assina um contrato, então, para poder ter essas determinadas pessoas junto a nós aqui na Terra. Sim, digamos que seja um contrato pacto. Um pacto verbal, vamos dizer Exatamente, assim. Sim, exatamente, é um pacto. Nós podemos ver isso mais de perto ainda quando pegamos aquela obra de André Luiz, Nosso Lar. Nós vemos ali a família de Lísias, que é composta por ele, pela sua mãe, pela sua irmã que está indo na Terra, mas está em vias de desencarnar, depois desencarna e volta para lá. E
Curiosamente, o pai de Lísias, vocês vão perguntar, mas o pai não está lá? O pai já esteve, voltou à Terra, reencarnou. E a mãe de Lísias está se preparando para voltar à Terra para formar novamente aquela família. E vai voltar Lísias, vai voltar a sua irmã para aquele mesmo berço familiar. Assim é legal, você perpetua os vínculos com a sua família. Agora, se nós fizermos coisas totalmente erradas, isso vai nos distanciando dessa família, e pode ser que nós reencarnemos naquela família, naquela mesma família, pode ser. Pode ser que não reencarnemos, pode ser que não reencarnemos. Ô Jorge, qual é o leque de uma família? Bom, aí a gente vamos partir mais na parte espiritual. É muita gente que faz a volta, ele vai, um primo de terceiro grau, a sogra de fulano, que está todo mundo reunido. Isso também pode ser considerado uma família, o círculo de família espiritual na espiritualidade antes dessa volta? Sim, porque Emmanuel, naquela obra Vida e Sexo, ele nos diz o seguinte, que sob o aspecto dos relacionamentos interpessoais e familiares, que é o foco do nosso assunto hoje, não existem relações ocorridas por obra do mero acaso. Essas conexões que mantemos uns com os outros, mais especificamente no campo da familiaridade, da família, são vínculos que se estabeleceram muito tempo antes de nós estarmos aqui na Terra. Não são acidentes de percurso, mas são ocorrências que, conforme você usou a expressão, que são gerenciadas pela espiritualidade, mas com base nas nossas próprias ações e atitudes. Então, na espiritualidade só tem ali o encarregado, né? Ele só vai dar aquela olhada, falar, é assim, assado, aqui não vai dar certo, aqui vai dar, mas a decisão final é da gente aqui. Digamos que sim. Final, entre aspas. Digamos que sim, porque não descartamos e jamais será descartada a hipótese da espiritualidade impor o ingrediente a mais naqueles vínculos familiares, com base nos nossos ascendentes ou descendentes no aspecto evolutivo. Sei. Ascendente espiritual ou descendente espiritual. Tá. E nessa questão também, de que a palavra final, nesse caso? Tipo, quero, não quero, esse, aquele, é aqui ou é lá? A palavra final vai depender muito do que nós fizermos aqui na Terra. Vai depender muito do nosso mérito. Tem influência. Tem influência. Até para isso. Nós podemos coparticipar ou não do nosso processo de regresso à vida física, da nossa próxima reencarnação. E de como ela vai ser. Exatamente, mas isso daí demanda o quê? Mérito. Mérito. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, vamos para um apoio cultural, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre família, tanto aqui na Terra quanto na espiritualidade. Não saia daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando sobre famílias, tanto na espiritualidade quanto enquanto aqui encarnados estamos. E conosco hoje, batendo esse papo, Jorge Salomão. Jorge, na minha família eu já tive uma irmã. Quando eu era bem pequeno também, ela também bem pequena, ela desencarnou ali próximo dos 5, 6 anos, mas assim, ela não falava e ela não tinha os movimentos, né? Ela tinha, acho que, não vou dizer se era microcefalia, mas ela não tinha concatenação de movimentos precisos como a gente assim. Essa questão de pessoas que vêm à nossa família, e agora eu tenho um sobrinho que ele não tem muito problema, mas ele também não é 100%. O HDzinho dele veio com menos espaço, né? Mas anda, conversa, fala, tudo, mas ele tem uma certa deficiênciazinha.
Essas questões de pessoas que vêm nas famílias com essas situações, o mérito também entra nessa na hora de desenhar essa família? Sem dúvida alguma, Theo. Sobre a questão do mérito que havíamos dito no bloco anterior, para que possamos entender isso daí, é um assunto que demanda muito mais tempo do tempo que nós temos agora, claro, mas de forma mais assim didática. Peguemos no capítulo 12 e capítulo 13 daquela obra de André Luiz, Missionários da Luz, nós vamos ver o que? A reencarnação de Segismundo. Nós vamos ver Segismundo no além, no mundo espiritual, se preparando para regressar à vida física. E ele tem merecimento suficiente para poder participar do processo de elaboração do seu futuro corpo e da sua futura existência. Quer dizer que ele pode dar um espetáculo? Pode, mas 100% de nossa existência ela é projetada pela espiritualidade? Não é 100%, porque senão cairíamos num problema que se chama fatalidade. Ou seja, tudo que acontece é porque tinha que acontecer, não necessariamente. Então, a espiritualidade sim faz um desenho do modelo de nossa família, de nosso corpo físico. Inclusive você falou podendo até dar um pitaco, desde que sublinhemos bem, tenhamos merecimento para isso, como acontece com o Segismundo, que ele próprio dá pitaco em alguns pontos ali, quando ele vê o seu mapa do seu futuro corpo, mapa cromossômico e tudo mais, tal, etc., ele tem acesso a isso daí. E ele até pede, é muito curioso isso daí, para a espiritualidade, os responsáveis, os engenheiros genéticos ali, olha, dá uma... Não ele, mas uma pessoa, uma moça que numa última existência foi muito bela, ela pede assim, eu pediria que vocês não me dessem a beleza nessa oportunidade, muito embora tivesse merecimento para vir bela novamente. Para vir de novo bonita. Mas ela preferiu o seguinte, olha, dá uma remodelada aqui na parte da face, da beleza. Narigão aí. Coloca o narigão, né? Me tira um pouquinho dos padrões de beleza do mundo, que eu quero passar desapercebida nesse aspecto aí, porque eu quero me focar mais no meu desenvolvimento pessoal, porque a beleza muitas vezes nós sabemos que ela se constitui num problema. Um problema de evolução, porque ela gera vários problemas. Orgulho, vaidade, presunção e por aí vai. É o desvio da rota, né? Exatamente. Ela fala, então, para que eu não me desvie da rota, eu quero que vocês coloquem alguns aspectos meio feiosos aí, digamos assim, para que eu passe no mundo sem chamar atenção. E a pessoa pode... veio agora o desenho, você já comentou sobre isso em algum programa Reencontro que a gente fez. Suponhamos que eu pisei na bola em determinada situação e lá na espiritualidade eu reconheci que eu preciso melhorar nessa situação. Eu posso escolher algum tipo de deficiência, algum tipo de problema, algum tipo de coisa que venha com problema no meu corpo, ou isso depende deles achar que sim ou não deve ser feito? É uma coisa e outra. Por exemplo, Segismundo, ele teve uns problemas no passado, deméritos, mas também conseguiu construir algo no aspecto evolutivo dele na última existência, mérito. A espiritualidade dá uma pesada nisso. Sei. Então o que acontece? Ele teve condições de participar do processo de elaboração da sua futura existência, do seu corpo físico, a ponto inclusive dele pedir assim, da espiritualidade dizer o seguinte, olha, você como cometeu uma atitude que gerou um dano a você mesmo, porque as atitudes, as nossas ações geram um reflexo em nós mesmos. Apesar de prejudicar o outro, mas nos prejudica em contrapartida, isso é fato. Então ele cometeu lá um determinado delito, isso de certo modo afetou o seu órgão cardíaco sob aspecto perispiritual, espiritualmente falando, e o coração dele, nos moldes do que ele deveria apresentar-se na próxima existência, haveria de apresentar um problema seríssimo, uma cardiopatia. Só que o mentor, o engenheiro genético, diz o seguinte, como você tem mérito suficiente, nós vamos fazer com que esse problema cardíaco não transpareça, fique lá escondidinho. A depender do modo como você vai se comportar nessa última existência, pode ser que esse problema, ele venha à tona novamente. E aflore. E aí aflore e desencadeia uma cardiopatia severa. Agora, se você agir no bem, vai ficar quietinho lá. Então, por isso nós temos que exercitar muito bem, porque nós não sabemos o que está ali suspenso por misericórdia divina para que nós não enfrentemos aqueles problemas. Depende de nós. Entendi. E nessa questão dele, né? Que estava ali com aquele probleminha adormecido, mas dependendo se ele saísse da rota, aquilo aflorasse. Essa escolha é de quem? É da espiritualidade ou ele também... Claro, no caso dele que tinha mérito, ele poderia palpitar, mas geralmente essa escolha é de quem? Aí veio da espiritualidade que impôs isso para ele. Porque a espiritualidade analisou os prós e os contras, verificou e estabeleceu, vai ser assim.
Porque a espiritualidade poderia impor, você vai nascer com cardiopatia. Se a espiritualidade entendesse que era interessante, iria estabelecer isso daí. Então a espiritualidade tem, obviamente, nós sabemos disso, são as mãos de Deus trabalhando em nosso favor, eles têm uma ampla possibilidade de estabelecer determinados tipos de situações para as nossas vidas futuras, mas essas vidas serão tecidas com base nas nossas ações. Entendi. Porque o próprio Leon Denis, naquela obra Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele disse o seguinte: nós somos arquitetos do nosso próprio futuro, do nosso próprio amanhã. Nós estamos diariamente tecendo os fios sutis que vão fazer com que nós tenhamos uma vida tranquila ou uma vida enredada em dificuldades, com base no que fizermos hoje. Como tem um livro do Sidney que tem por título Herdeiros de Nós Mesmos. De nós né? mesmos, exatamente, é bem isso. E nessa questão, Jorge, esse preparo para a vinda, a família que vai receber... Você falou que daqui, né, a gente também palpita para lá. O ambiente, as circunstâncias também são escolhidos pela espiritualidade onde, em determinada situação, a pessoa vai nascer? Sem dúvida alguma. Tomemos como exemplo uma narrativa que tem naquela obra da Ivone do Amaral Pereira, intitulada Memórias de um Suicida. Nós vamos ver que muitos suicidas, claro que não vamos colocar um suicida dentro de um balaio só. Há suicidas e suicidas. Deus analisa a intenção de cada um dos nossos gestos. Há suicidas que se suicidaram por questões orgulhosas, egoísticas. Outros por perturbações psiquiátricas, espirituais e por aí vai. Então, cada caso é um caso, não vamos generalizar. Né? Exatamente. Então, no caso que nós estamos tratando nessa obra citada, Memória de um Suicida, ali nós vemos que uma grande generalidade dos suicidas ali dessa obra, que atentaram contra a própria vida por motivos de irresignação, orgulho, vaidade, etc. e tal, que é mais grave esse tipo de suicídio, eles são retirados da família deles na qual eles estavam à força porque se suicidaram. Mas na próxima existência, eles vão ser recambiados para outras famílias, que não aquelas, eles perdem um vínculo. Mas é Deus que está punindo, eles próprios se puniram. Eles próprios. Punindo a família com aquela retirada abrupta do seio familiar através do ato de atentarem contra a própria vida. E como a obra é retratada em solo lusitano, português, lá em Portugal, nós vemos que a espiritualidade lá do país... Entendi. De Portugal, o nosso lar de lá, estabelece que aqueles suicidas vão ser recambiados aqui para o Brasil. Para cá. Inclusive para a região nordestina. Entendi. De muito sofrimento, de muita dor, por conta que nós sabemos que os nossos irmãos sofrem lá pela questão das secas, etc. e tal. Alimento, então eles saíram lá de Portugal e foram recambiados para famílias aqui nordestinas que sequer eles tinham qualquer tipo de contato, entendeu? É aquilo que nós falamos no início da nossa fala, no primeiro bloco, quando citamos o Evangelho segundo o Espírito, as famílias formadas por laços de consanguinidade. Vai ter um vínculo meramente consanguíneo, mas não tem um vínculo espiritual porque não tem qualquer tipo de convivência com aquelas pessoas que são novas para eles. Tá chegando agora ali, né? Chegando agora. A gente vai fazer mais um intervalo, vamos para mais um apoio cultural, esse é o último, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa, falando sobre famílias espirituais e famílias encarnadas também. Não saia daí, a gente volta já já com o programa Despertar de hoje. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Salomão e falando de família. Jorge, a minha ideia para trazer esse tema no programa de hoje, falar com você, foi porque eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre medicina, né? Aí falou sobre câncer, falou sobre aquilo outro. E a minha dúvida ficou por conta de
falou assim, o meu pai teve essa doença, então é uma coisa, é hereditário que fala, né? Então, pela hereditariedade, talvez o fulano vai ter, aquela irmã vai ter e tal, então possivelmente pode ser que todo mundo tenha. Na espiritualidade, como que é desenhado isso? Esse negócio da hereditariedade, ela existe mesmo? Porque o fulano teve câncer na família, o outro vai ter também? Excelente pergunta, Theo. Como se trata de um assunto bem complexo, que demandaria mais tempo para a gente poder entrar na raiz, na essência da questão, eu recomendo aos nossos amigos que leiam, ao menos os que estão versados no conhecimento da doutrina espírita, o capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz de André Luiz. Por quê? Ali tem essa questão que André Luiz, inclusive, pergunta para a espiritualidade quando o André Luiz está vendo lá nos institutos de reencarnação, onde se desenha, remodela um novo corpo, tal, etc., enfim, e ele pergunta, como que fica a questão da hereditariedade na formação do futuro corpo e da futura existência? Como que fica? Aí o mentor explica, é verdade que existe essa questão hereditária, sim, isso é a ciência. O que acontece é que quando, por exemplo, Segismundo vai reencarnar no seio de uma determinada família ou da família anterior dele, nós vamos fazer uma análise daqueles familiares que têm um vínculo de hereditariedade muito próximo com o aspecto hereditário dele, com o aspecto genético dele, de Segismundo. E vamos fazendo aí uns casamentos, uns acertos quase que matemáticos, digamos assim, nesse aspecto. Aí vem um detalhe, olha como é que a questão é muito profunda. André Luiz pergunta, mas esse tipo de reencarnação, essa matemática, esse cálculo, tudo muito bem feito, é feito em todas as reencarnações? Os espíritos dizem que não. Isso aí são em algumas reencarnações em que o espírito já reuniu um certo merecimento e tem essa possibilidade, porque na generalidade, dizem eles, as reencarnações são feitas quase que de forma compulsória, porque nós não temos merecimento para termos todo esse cuidado, esse preparo, esses arranjos minuciosos. Entendi. Entendeu? Então, por lá eles já devem ter uma base do que seria a reencarnação padrão, tranquila, e fora disso eles têm aquelas que tem que ser mais desenhadas, né? Mais específicas. Então, as mais específicas são para pessoas que têm realmente aquele merecimento, que levou a vida a sério. E que ao vir aqui vão fazer uma certa diferença. Exatamente. E esses tipos de preparos têm suas especificidades, principalmente para reencarnações do tipo missionários. Entendi. Missionários. Mas há um privilégio? Não existe privilégio. Existe o quê? Merecimento. Essa é a palavra de fundo que nós estamos usando sempre. É mérito, sempre. Até porque, independentemente da família ou do lugar que ele vai nascer, ele vai vir zerado, né? Exatamente. Aí depois, com o desenvolvimento do espírito aqui encarnado, que ele vai seguir ou não a parte missionária, né? Exatamente. Pode até ter que se demora, mas como é um missionário, eu acho que vem um pouquinho já ali para ele poder seguir a parte legalzinha, né? Sim, com certeza. Os missionários têm um tipo de reencarnação já previamente elaborada, toda muito bem assim preparada. Sem privilégios, como você disse, né? Porém, sem privilégios. Porque eles têm méritos para isso, entendeu? E nós vamos ver isso aí principalmente no capítulo 27, salvo engano, da obra Nosso Lar, de André Luiz. Que nós temos ali uma cidadã de Nosso Lar que tem uma enormidade de merecimento, pela ficha extensa de atividade que ela realizou lá, está realizando Nosso Lar e realizou na sua última existência, Dona Laura, o reencarne de Laura, em que ela fica um pouco temerosa de voltar à vida física, tal, etc, enfim. E os mentores dizem para ela o seguinte, olha minha amiga, fique tranquila, porque obviamente o preparo da sua reencarnação vai ser feito com base no ascendente de méritos que você tem uma quantidade imensa de bônus horas. O que é o bônus horas? É 1 hora de atividade prestada no campo da caridade que vai sendo somada e que no frigir dos ovos, quando estivermos do outro lado da vida, isso vai ser aberto para verificar qual é o saldo bancário espiritual que eu tenho na minha conta, espiritualmente falando. É o juntar tesouros nos céus. O juntar tesouros nos céus. Então, como ela juntou muito tesouro, o ministro Genésio disse para ela, aí nesse capítulo 27 de Nosso Lar, o seguinte, fique tranquila, você tem um ascendente, um bônus muito grande que vai lhe dar assim, uma vida lá na Terra relativamente tranquila, sem aqueles graves problemas que possam fazer com que você tropece. Você vai ter uma vida relativamente tranquila para você desenvolver a sua missão lá no mundo físico. Seus obstáculos vão ser aqueles obstáculos tranquilos de passar, né? Exatamente. Vai estar o obstáculo ali, mas é aqueles mais... Exatamente. Por aí você vê que a reconstrução de uma nova vida aqui na Terra sempre vai depender do que nós fizemos aqui na Terra. Aqui na Terra.
Porque Jesus... É o aqui se faz, aqui se paga? Aqui se faz, aqui se paga, porque Jesus havia dito, repito, a cada um segundo as suas obras. As suas obras. E Jorge, estamos chegando no finalzinho. Aí a gente vê, né, em uma família, a pessoa fala, mas fulano, não sei o quê, eu não queria esse filho, eu não sei o que lá. Aí fica duas perguntas. Sim, a gente pediu, ou talvez essa outra situação que veio de lá de outro lugar, e como que as famílias, pelo menos quem nos assiste, pode entender uma pessoa mais rebelde na família, pode caminhar tranquilo com aquilo para não ter problemas depois, futuramente? É bastante interessante essa pergunta, também extremamente complexo, porque exige faltando 2 minutos, um né? tempo imenso, mas vamos lá. Às vezes, entendamos bem, nunca podemos dar uma resposta 100% em matéria de assunto relacionado à questão da espiritualidade. Às vezes acontece de um membro da família ser um pouco, ou a chamada ovelha negra, ou ovelha desgarrada, tal, etc. Por quê? Seja porque é um espírito que foi colocado ali na nossa companhia pela primeira vez. Tá. Olha Vindo só, lá de Portugal, naquele exatamente. Exemplo. Seja porque, de repente, foi um membro que no passado nós fizemos mal para ele e hoje ele reencarna cobrando de nós uma outra postura. Então já tivemos convivência com aquele camarada. Mas, de certo, a convivência não foi boa, a espiritualidade nos colocou de novo para que pudéssemos acertar o quê? Aquelas arestas. Porque as arestas têm que ser acertadas. Dá aquela lixada, né? Exatamente. E aí essa lixada vai gerar o quê? Zonas de tensão, de conflitos, de problemas. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas de forma genérica podemos dizer que é assim que a coisa acontece. E entendendo isso, acompanhando a doutrina, pode ser, fica difícil, ainda continua difícil, mas é um pouco mais acessível esse tipo de processo, né, Jorge? Sim, exatamente. Porque aí você sabe o que você tem que fazer. Sim, por isso que Jesus havia dito, conhecereis a verdade e a liberdade vos libertará. Do sofrimento, das dores, dos erros, dos equívocos, etc e tal. É verdade. Estamos chegando ao final de mais um programa Despertar. Eu me penalizo aqui por ter trazido temas tão complexos num tempo tão pouco, mas talvez a gente volte em um outro programa abordando temas um pouco mais profundos sobre a família. E quero agradecer você, Jorge, e já deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade. Quem sabe a gente falando sobre família novamente. Eu que agradeço você, Theo, agradeço aos nossos amigos, os que estão nos dando carinho da sua audiência, e quem sabe podemos fazer Família 2. Família 2, isso mesmo. E na próxima semana estaremos de volta para mais uma edição do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade.